Quanto mais a gente cresce, mais o nosso alvo aumenta para as pessoas que estão à nossa volta. Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Libra. O meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos falar sobre as previsões da semana do dia 19 ao dia 25 com a utilização do baralho cigano. Mas também eu sempre gosto de trazer um conselho da semana e dessa vez eu vou utilizar a combinação dos oráculos, oráculo dos conselhos e as runas das bruxas, que mais tarde eu explico como que funciona. Antes de mais nada, eu peço que você coloque as suas mãos nessa posição de oração. Feche seus olhos, respire, inspire e expire para se conectar com essa leitura para que ela traga as informações necessárias que você está buscando para superar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de problema e qualquer tipo de situação que você não está conseguindo solucionar até o momento. Como vocês perceberam, aqui do meu lado tem uma vela rosa. Eu intuí de trazer ela justamente para trabalhar essa energia da calma, da gentileza, da harmonia na vida aí de vocês também, tá? Então a gente vai estar trabalhando e emanando e chamando essa energia durante a nossa leitura, tá certo? Vamos então falar sobre a nossa leitura e vamos falar sobre segunda-feira. Anel, trevo, nossa, cigana, jardim, o barco e o lírio. Olha só. Então, além de tudo, essa vela também tá falando sobre a energia do amor, tá? Ó, a primeira carta que saiu foi o anel, então fala sobre relacionamento. O trevo, que fala sobre sorte. A cigana, que pode ser você ou pode ser uma mulher que você se interesse. Como carta complementar do anel, o jardim. O jardim. Como carta complementar do trevo, o barco. E como carta complementar da cigana, o lírio. Olha, aqui pode falar sobre um bom momento amoroso. Pode falar sobre uma segunda que talvez movimente, né? A gente sabe que Libra é uma energia que fala sobre relacionamento, é uma energia que fala sobre esse encantamento, sobre saber fazer o jogo do amor. E aqui mostra muito isso. Caso você seja uma mulher que você está ouvindo, aqui fala sobre a chegada de alguém, talvez mais maduro, aí na sua vida. E também pode falar, caso você já tenha algum relacionamento, sobre um ótimo momento de cultivar essa relação, de aprimorar essa relação, porque a relação é como se fosse um jardim, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter empenho mútuo, obviamente, porque a outra pessoa também está dentro da relação, mas a gente tem que ter esse cuidado mútuo para conseguir, de fato, ter essa harmonia, essa paz. Como apareceu aqui o barco, pode falar sobre a chegada de alguém. Ou se não, caso a pessoa está partindo, também pode falar sobre a viagem, o distanciamento ali temporário de uma pessoa que você ama. É legal de observar que no final apareceu o lírio. Para as pessoas que são solteiras, pode falar sobre a chegada de uma figura mais madura, um pouco mais velha também. Mas, de modo geral, fala muito sobre envolvimento. Fala muito sobre essa conexão. E aí é muito favorável para elaborar cada vez mais este lado do amor e do romance e desse contato. Então, uma segunda amorosa. Pode simbolizar também, o anel ele pode falar sobre acordos, sobre relacionamentos de trabalho. Então, como tá com essa energia de bom relacionamento, pode falar bastante sobre utilizar isso a favor de resolver conflitos no trabalho, resolver conflitos na família, resolver qualquer tipo de conflito, de fato. Então, isso também é um ponto interessante. Vamos para terça-feira. Nuvem, cegonha, flores, criança,
Torre e Cavaleiro. Olha, pode ser que na terça-feira, a gente sabe que Libra é um signo de ar, e Libra tem essa facilidade de conseguir pensar em si, pensar no outro e pensar nessa harmonia. Então pode ser que na terça-feira dê um pouco de confusão mental sobre os desejos, porque a primeira carta que aparece são as nuvens, e as nuvens falam sobre essa falta de clareza que às vezes a gente tem sobre alguma coisa, de não saber exatamente como que tá, de tentar entender e tudo mais. E aí vem a cegonha, que pode sim falar sobre o desejo de receber coisas novas. Pode falar sobre filho? Pode, tá? Então se previna aí. Mas, e é interessante que já saiu filho para alguns signos, hein? Também sai aqui a criança como complementar da nuvem. Aqui sai a torre, complementar a cegonha. Aqui fala sobre o cavaleiro também. Então a gente vê que a nuvem, nessa terça-feira, ela traz muitos assuntos. O que vem pra mim, né, a cegonha, ela sempre fala sobre chegar a alguma coisa positiva pra gente. As flores falam sobre as oportunidades do presente que eu tenho que aproveitar. A criança pode falar sobre o espírito de começar alguma coisa nova, ou ter um filho, ou cuidar dos filhos que eu já tenho. A torre fala sobre qual que é a obra que eu estou construindo de fato, o que eu estou criando de fato. E o cavaleiro, ele pode falar sobre a chegada de alguém, ou às vezes até o início de alguma coisa que eu queira. Então, nessa terça-feira, eu sugeriria um pouco de tranquilidade, acenda a velinha rosa na terça-feira. No final eu vou explicar como que você pode acender essa vela, mas entenda como que vai funcionar isso, verifique como que vai funcionar isso, porque pode ser muita instabilidade. Quando existe a instabilidade interna, dificilmente a gente consegue de fato olhar para o externo e fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, tem essa nuance, tem essa leveza, tem esse entendimento, justamente para que você não acabe ali criando uma questão desnecessária, tá? Então, muita atenção referente a isto nessa terça-feira. Talvez terapia, viu? Terapia também é bom aí para dar uma aliviada. E assim, conversar com amigos é maravilhoso, mas terapia trata-se de falar consigo mesmo e entender as razões. Então, talvez seja importante. Porque, de modo geral, Libra tenta equilibrar tanto os pratos que às vezes não consegue lidar com tudo e acaba se frustrando e acaba se sobrecarregando. É um signo muito autoexigente. E por se preocupar muito com a imagem, no sentido de não querer deixar o que sente para os outros, acaba se sobrecarregando para si. Então tem que ter ali uma fuga de alguma forma. Pode falar comigo também que a gente conversa, a gente resolve, a gente vê o que é melhor você priorizar agora. Vamos falar de quarta-feira agora. A âncora, o chicote, o anel, a casa, o jardim e a montanha. Mais uma vez, nossa, que confusão na cabeça de vocês. De vocês que escutam aqui. Olha, a primeira carta que tem é a energia da âncora, que é o desejo do quê? Estabilidade. Nunca a gente joga uma âncora onde a gente não se sente seguro. Até porque se eu jogo uma âncora onde eu não me sinto seguro, eu posso encalhar, pode quebrar, e aí o navio fica à deriva. Então é muito importante olhar isso. Só que às vezes a autocobrança é tão grande para chegar, para buscar isso, que fica difícil. Aí tem o chicote, que fala sobre às vezes sofrimento, às vezes ser difícil, ter que resolver. O anel, que fala sobre relacionamento. Então, assim, muitos pratos. Aqui fala sobre trabalho, objetivos e relacionamento. Aí vem a casa, o jardim e a montanha. O que isso daqui traz pra mim? E que bom que utilizamos essa vela rosa, hein? Mais uma vez, muitas coisas para equilibrar. É o desejo de estabilidade, é o peso das escolhas que a gente tem que lidar, porque sim, na vida adulta, quando a gente decide alguma coisa, a gente tem que lidar com aquilo que a gente direcionou. Então é importante a gente ter estratégia, ter o plano A, ter o plano B, tentar entender sobre isso. Aí vem a questão do relacionamento, vem a questão do lar, que tem que harmonizar também, vem a questão do jardim, que pode falar muito sobre o desejo de curtir mais a vida, de equilibrar mais
as oportunidades do dia a dia, e a montanha que fala sobre não perder o foco na busca. Então, assim, é muita coisa para direcionar. Eu faria um plano, tá? Eu faria um plano de entender onde eu quero chegar em cada um desses setores da minha vida, mais um plano real, entendendo que eu tenho 24 horas por dia, entendendo que eu tenho que ter um momento de lazer, entendendo que eu tenho que parar para poder comer, entendendo que eu preciso do meu momento social, caso você seja ali uma Libra mais sociável, porque existem as librianas e os librianos mais introspectivos, qual é o meu objetivo profissional, porque senão parece que você vai tirar para todo quanto é lado e vai se desgastar muito. Então é assim, na segunda-feira vai ser muito legal, vai ter ali um love, uma conexão amorosa, uma conexão de fluidez. Mas na terça e na quarta, a cabeça, ó, louca, 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 biruta. Então assim, né, tem que dar uma conversadinha com alguém aí, pedir um help. Eu sei que às vezes as pessoas não vão atender exatamente o que a gente quer, porque nós somos seres desejantes e não sabemos exatamente o que desejamos, e a gente transfere essa responsabilidade para o outro, mas conversar um pouco acho que vai ser bastante fundamental para você nesta semana, tá? Vamos então falar sobre quinta-feira. Vamos falar sobre a quinta-feira. O barco, a cigana, a torre, peixe, a lua e a cobra. Não, a lua e a cruz. Tá, e aqui saltou duas, então vamos ler duas. A primeira carta que apareceu foi o barco. O barco, ele pode representar tanto o retorno da pessoa que, sei lá, teve que fazer alguma viagem a trabalho na segunda, como também fala o interesse sobre você se lançar em coisas novas. Dificilmente a gente vai utilizar um barco, um navio, para ficar no mesmo lugar. Aí aqui apareceu a cigana e a torre. Então na quinta-feira pode ser que você esteja ali mais imbuída de um caminho, de uma rota. É importante observar que a torre, na figura, é uma pessoa olhando assim para a torre. Muito cuidado para que você não ache que a situação vai ser mais difícil do que você lidaria, porque ferramentas para você conseguir chegar onde você quer, você tem. Então confie no seu potencial, confie na sua força de ir atrás das coisas que você busca, das coisas que você realmente deseja. Mas assim, lembre-se que o movimento do barco ele vai ser mais lento, então é uma coisa que a gente vai indo e vai passando pelas águas, e vai passando pelas tempestades, e vai se adaptando, e vai ali se amadurecendo e se qualificando para conseguir atingir as coisas que desejamos, tá? Então, muita atenção em relação a isso. A carta complementar do barco é o peixe, ou os peixes, que fala sobre prosperidade, abundância, sobre um momento financeiro legal. Então, esse ir tem muito a ver com isso. Talvez um desejo de estabilidade, talvez um desejo de realmente pensar sobre as coisas. E aí nós temos aqui a lua e a cobra. A lua, ela fala sobre reconhecimento de modo geral, mas veio junto com a cobra. Uma vez, o meu pai me disse o seguinte: quanto mais a gente cresce, mais o nosso alvo aumenta para as pessoas que estão à nossa volta. Então, foque no seu objetivo, faça que nem aparece aqui na torre. Olhe para aquilo que você quer. Vinha numa terça e numa quarta ali pensando, relutante, tentando, mas nessa quinta-feira que existe mais esse direcionamento, foca e mira, não se importa tanto para que as outras pessoas, para o que as outras pessoas veem de você. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente como é o durante, ninguém sabe como é a construção que a gente faz no nosso dia a dia, as escolhas que a gente tem que fazer, as escolhas que a gente tem que não fazer e como que é essa questão de lidar com o desejo. Como que é essa questão de lidar com aquilo que eu não pude fazer devido a outras responsabilidades que eu trouxe para minha vida, justamente para eu conseguir atingir o que eu quero. Então, é interessante dar uma pensada sobre isso, porque essa lua com a cobra pode trazer muitas pessoas falando, argumentando, às vezes questionando um pouco o seu direcionamento, como que você está fazendo, para onde que você está indo. Então, muito cuidado para que isso não te puxe para baixo, tá? Muito cuidado, porque quando uma pessoa fala que alguma coisa é difícil,
principalmente aquelas que não te conhecem bem, muitas vezes elas estão falando delas mesmas e não de você. E por último aqui aparece a cruz, tá? A cruz fala muito sobre o alinhamento com a espiritualidade, pode falar bastante sobre esse sentimento do porquê que as coisas são assim, às vezes até um sentimento, eu não diria derrotista, mas aquele sentimento que a gente se coloca de achar que estão conspirando contra a gente ou que o mundo está cobrando da gente. Não. Utilize a sua fé para se conectar com o universo, pedindo coisas boas e pedindo oportunidades e ferramentas com as quais você vai conseguir atingir as coisas que você deseja, tá bom? Mas aqui eu já vejo na quinta-feira o maior direcionamento de realização. Pode ser que algum projeto que você começou comece a realmente engrenar, ou alguma ideia que você teve, você se inspire para continuar, para implementar. E é importante pensar nessa constância, tá? Porque depois de começar, a gente tem que continuar cotidianamente, rotineiramente, diariamente, até chegar nos resultados que a gente quer, tá certo? A cegonha, na sexta-feira, âncora, ó lá. Livro. A cigana mais uma vez. Para os homens, pode ser que tenha uma figura feminina importante essa semana, tá? Para as mulheres que estão escutando, pode falar sobre um momento de empoderamento pessoal, um momento de você resgatar essa energia do yin, que é o quê? Adaptabilidade, maleabilidade, flexibilidade, porque através dessa adaptação a gente vai contornando até chegar onde a gente deseja. Na sexta-feira, a cegonha, ela não fala necessariamente sobre a chegada de um filho só. Ela também fala sobre coisas boas que podem chegar pra gente, porque a gente associa a cegonha a recebimento desse presente, recebimento dessa coisa boa. Aí a gente tem a âncora e o livro. Na sexta-feira, com certeza, vai ter aí alguma notícia boa chegando, ou algum projeto sendo implementado, ou alguma coisa que você vai começar a dar start. Como aparece o livro, no final dessa primeira tiragem, o livro ele pede mais aprofundamento, porque a ideia na nossa cabeça ou no papel, tudo é perfeito, tudo funciona e tal. Mas quando a gente vai para a realidade, a gente começa a acompanhar de fato como que é esse ciclo, essa repetição. Porque aí vira um trabalho, vira um investimento, vira uma decisão. Então, muita atenção em relação a isso. O livro, ele pede muito mais estudo, aprofundamento, capacitação, porque às vezes a gente sabe fazer isso, só que a gente quer isso. Então a gente tem que correr atrás deste lugar. Pode fazer parceria? Pode. Para as pessoas que têm esse talento, pode. Mas, mais uma vez, é sempre legal você saber, mesmo que você não faça, mesmo que você não tenha a expertise, mesmo que você não seja a especialista ou especialista, é interessante saber, porque isso nunca vai ser ruim. Aprender nunca é demais. Aí nós temos aqui a cegonha com a cigana. Diga o que pode ser até o momento mais de estruturação dos seus projetos, que você vai pensar bastante nessa semana, por isso assim, acenda a sua velhinha rosa, justamente para trazer essa harmonia, trazer essa calma, trazer essa estabilidade. Aí nós temos aqui a criança, junto com a âncora, e esse espírito. Por muito tempo, principalmente o ano passado, eu fiquei pensando sobre como que a vida transforma, principalmente quando a gente está num mau momento. E aí o pessoal falou, né? Eu li bastante sobre a água parada gera lodo, que a gente tem que se movimentar, que é através do movimento que a vida se organiza. Mas eu entendi que é através da decisão que a gente muda. Através da decisão que eu falo assim, eu quero isso e eu vou atrás disso, simplesmente a vida muda. E a energia da criança aqui com a âncora fala sobre esse despertar, esse recomeço, essa energia de movimentação. Então esse é o foco. Busque, vá fundo, se conecte. E aí nós temos aqui o lírio. Os lírios. Tanto o livro quanto os lírios pode falar que essa decisão que você tome na sexta-feira, esse projeto que você comece na sexta-feira, ele vai ser longevo, vai ser um projeto de longo prazo. Então é importante estudar, se qualificar e ter essa rotação, ter como se chama? Esse PDCA que a gente fala dentro do trabalho, né? Que é o planejar,
PDCA. Planejar, o fazer, o controlar e o agir, ou alguma coisa do tipo. Então, é interessante você observar isso, porque aqui vai exigir essa repetição, tá? Mas eu acho que dessa semana pode ser ali um pouco estressante na terça e na quarta, mas com certeza vai ter resultados muito legais. Vamos falar sobre o conselho da semana para a energia de Libra. A paixão chega para afastar os medos e aquecer o coração, com uma dose extra de entusiasmo. O ato de se apaixonar traz motivação e um frescor à vida, seja por alguém, por você ou por algo novo que se inicia. Tá vendo, gente? Até arrepiei. Então, quando a gente fala sobre esse espírito da criança, que é essa inovação, que é esse desejo, que é esse correr atrás, fala muito sobre isso, sobre uma renovação na vida. As crianças trazem essa renovação. Você já esteve perto de uma criança trocando uma ideia? Você vê que tudo é um entusiasmo, tudo é novo. E com isso, a gente também renova quem somos e resgatamos a nossa criança interior. E quando a gente fala sobre paixão, não é só sobre o boy ou sobre a boia, não. Aqui a gente está falando sobre paixão pela vida, paixão por um projeto, paixão por você mesmo também. E o quanto que isso é poderoso de fazer a gente estar nesse estado da paixão. E aí a gente vai tirar as runas das bruxas, que são ali um oráculo de 13 runas, que também serve para fazer previsões. E aí agora eu vou tirar essa runa para complementar. Vamos ver. Ó, saiu. Aqui, a runa que saiu foi a runa do homem, ou a runa do masculino. Quando eu falar homem e mulher, eu não estou falando sobre gênero, sexualidade, nem nada. Eu estou falando sobre a energia yin e a energia yang. A energia yang, que é essa energia masculina, que a gente coloca como masculina, é essa energia fazedora, de lá, romper barreiras, construir, agir, quebrar a inércia. Então, essa energia da paixão, do furor. Então, essa combinação de paixão com a energia da runa masculina, ela fala muito sobre se jogar, realmente tomar uma decisão. Essa próxima semana vai ser interessante para tomar decisões. E vamos para o final de semana. Agora, no final de semana, a gente vai falar do dia 24 e do dia 25 conjuntamente. E aí, também tirar um conselho sobre os dois, tá? Se para você ficou alguma dúvida ou se você tá com alguma questão, põe aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá? E espero que de alguma forma essa leitura te ajude a chegar ali nos resultados que você deseja, tá certo? Então vamos lá. Torre. Foice. Montanha. Tá. Coração. Anel. E as nuvens. Vocês pensam muito, gente. Para de pensar um pouco. Se encosta em algum ariano aí que vocês param de pensar rapidinho. Vamos lá. Tem a torre, que é a primeira carta. A foice. E a montanha. Indica que o final de semana do dia 24 e 25 pode ser bastante isolado. A torre, ela fala às vezes sobre a gente estar ali sozinho, né? Subindo ali, ficando ali mais no nosso momento. A montanha também fala muito sobre esse empenho, muitas vezes esse caminho que nós fazemos sozinhos, porque não são todas as pessoas que também buscam as coisas como a gente. E aí chega a foice. A foice, ela fala sobre o momento de cortar padrões e também entender coisas que a gente já não quer mais, repetições que a gente não quer mais, e entender o que fica e o que vai. Aí aqui aparece o coração, mais uma vez a questão da paixão, e isso pode ser um decisor muito interessante para você, que é o quê? Entender para onde você está indo, entender como que você está direcionando, entender o que você quer e o que você não quer, e isso é importante. Aqui também aparece o anel, que fala sobre relacionamento. E pode ser sobre entender quais são as relações que você quer. Mas isso não significa necessariamente finalizar uma relação. Aqui não fala necessariamente sobre romper uma relação, mas fala muito sobre este lugar de
mesmo estando com alguém, entender se esse outro é diferente de você e manter a sua individualidade. Porque na minha cabeça aquariana, um relacionamento ele é composto de 3 partes. As 2 pessoas e a relação em si. Então é importante que as individualidades sejam preservadas para que a relação, a intimidade funcione. Porque se um não existe e só fica com o outro, vira uma simbiose meio estranha. Então aqui pode falar sobre um final de semana muito reflexivo sobre isso. E qual a última carta que sai? A nuvem. Pode ser que você entre num novo ciclo de pensamento. E aí a questão é, pensou, agiu. Pensou, fez. Pensou, construiu. Pensou, realizou. Porque senão você vai ficar pensando e pensando e pensando e pensando. Obviamente que nós somos seres pensantes. Eu acho que assim como vocês... Aliás, assim como eu, vocês também têm aquela mente, aquele pensamento que fica ali conversando com a gente durante o dia todo. Mas... o excesso de pensamento ele pode destruir um pouco a nossa realização, porque na nossa cabeça as dificuldades podem tomar uma proporção maior do que são, as facilidades podem tomar uma proporção diferente do que são, e se a gente não tiver atitude para ver na materialidade e na realidade como as coisas são, a gente fica nesse símbolo. Pede aqui um pouco mais de reclusão. Como apareceu também aqui o coração e o anel, eu sei que vai falar sobre o momento de você rever, mas esteja com pessoas queridas também um pouco, talvez. Talvez porque aqui fala para você se isolar um pouco, mas tem esses, sei lá, 1 hora, 2 horas para estar com pessoas que você ama para você se recarregar, caso isso te recarregue, tá? Mas como saiu a nuvem, pode ser que você entre em outro ciclo de pensamento, que é uma das síndromes de Libra, né? Principalmente quando Libra tem muita casa 7 no mapa astral, ou quando Libra tem muita casa 11, ou Libra de casa 12, que é muito adaptativo à necessidade do outro. Então tem que pensar. Vamos ver aqui o conselho para este final de semana. Contemplação. Esse é um final de semana para pensar mesmo na vida, viu? Contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. Olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Então é isso. Vamos tirar aqui a runa da bruxa. Encruzilhada. Runa da encruzilhada. Então, essa combinação aqui, ela fala muito sobre direção, sobre caminho, sobre pensar, mas é interessante esse conselho da contemplação, porque às vezes a gente quer do nosso jeito. Muitas pessoas falam que Libra não sabe o que quer, que fica em cima do muro, mas Libra é um signo cardinal. O que é um signo cardinal? Ele é um signo que ele fala muito sobre esse lugar de realização, de chegar lá, de decidir e tomar, quando toma uma decisão vai até o fim. Então ele fala muito sobre atitude. Os signos cardinais falam sobre atitude. Mas nem sempre as coisas são da forma como a gente quer, nem sempre as coisas são da forma como a gente deseja, nem sempre as coisas são da forma como a gente acha que a gente merece. Porque às vezes também a gente não merece. E é importante a gente enxergar isso com responsabilidade, com maturidade. A encruzilhada, ela sempre vai falar sobre rotas, por onde seguir. Então, assim, escolha para onde você quer ir, mas entenda que às vezes existe um plano superior aí cuidando de você, cuida de todos nós, né? Que às vezes as coisas podem não sair exatamente do que você quer nesse primeiro momento, mas no futuro faz sentido. Então escolha, mas respeitando o processo. Escolha respeitando aquilo que o universo te traz, tá certo? Pessoal, então é isso sobre a nossa leitura. Se você tiver qualquer dúvida, põe aqui embaixo. Se você quiser marcar um agendamento comigo, fica à vontade também para marcar esse agendamento. Vai ser um prazer, já tendo aí há 6 anos, atendi quase 3.000 pessoas nesse tempo. E 3.000 pessoas reais, que eu digo ali, com muito amor, com muita dedicação, vai ser um prazer. E eu vou dar um dever de casa aqui para vocês, para essa próxima semana. Se possível, achem uma vela rosa e acendam essa vela. Antes de acender, vocês colocam o nome de vocês de baixo para cima, escrevendo assim na base até em cima. Pode ser com a unha, pode ser com uma faquinha, pode ser com lápis, com algum objeto que você consiga.
E aí vocês acendem pedindo aquilo que vocês precisam. Não necessariamente o que saiu na leitura, mas pode ser amor, pode ser saúde, pode ser proteção, pode ser paz, o desejo que vocês quiserem. De preferência, acendam em uma sala onde não tenha janela aberta, onde não passa ar, porque se a cera derreter e formar uma figura, vocês conseguem tentar identificar o que ela está comunicando com você. Pelo menos eu gosto muito de fazer esse tipo de ritual quando eu tenho alguma dúvida, quando eu quero procurar alguma coisa, tá certo? Agradeço imensamente vocês por estarem até aqui. Peço encarecidamente que vocês deixem um comentário, curtam, compartilhem, hype se possível, porque vai ser um prazer. E me sigam nas outras redes sociais também, conheçam o meu site. E até o próximo vídeo.